com ela aqui, que eu já estava com saudade, minha linda Jussânia Oliveira. Oi, Ju, tudo bem com você? Oi, amor, tudo ótimo, graças a Deus. Tô assim com a vozinha meio sexy, né? Uhum. Peguei um resfriadinho forte, mas não tem problema. Estamos Tá. aí firme e forte. Parabéns, porque hoje é dia do escritor. E você, que escritora? Eu sou. É verdade. 5 livros publicados, já me considero escritora. Claro que é. Muito obrigada. O último é esse aqui, né, Ju? Posso mostrar aqui pra essa pode câmera? sim. O último é esse aqui, O Amor Próprio. Meu amorzinho. Esse livro fala do quê, Ju? Esse livro, ele fala... Amor próprio, claro. Né? Sim, fundamental na vida de qualquer um de nós, né, para o sucesso profissional, pessoal, sexual. Mas ele conta a história de um romance, né, e eu aproveitei o gancho do livro para falar de sexualidade saudável, né? Então eu falo de toque autoerótico, a importância do toque autoerótico, porque infelizmente ainda muitas mulheres não sabem reconhecer as suas zonas erógenas, não se tocam, não percebem como se estimulam sexualmente. Eu falo de relacionamento de casal, né? O que acontece em muitos relacionamentos. Eu falo de fantasias sexuais. Então eu consegui juntar no romance, porque é um romance erótico, né? Eu consegui juntar no romance várias dicas, várias informações a respeito da sexualidade masculina e feminina. Que legal, deve ser uma leitura muito agradável, preciso ler. Leia. Porque assim, é uma realidade da nossa vida, né, Ju? E na verdade, como a gente estava falando da outra vez que você esteve aqui, quando a gente fala de sexo, ainda é um tabu, né? As pessoas têm muita vergonha de falar. A gente já avançou bastante, né? Eu acho que nós estamos hoje vivendo uma liberdade que há 30 anos atrás nós não tínhamos, principalmente para nós mulheres. Hoje a mulher, ela sabe exigir o seu prazer sexual, ela não fica calada se ela não tem satisfação no relacionamento, mas ainda há muito a se fazer, muito trabalho pela frente, porque como você disse, ainda existem muitos mitos, muitos tabus sexuais que interferem e prejudicam a satisfação sexual, tanto da mulher quanto do homem e do casal. E, gente, nós nascemos sexuais, nós seremos sexuais ao longo de toda a nossa vida, até o nosso último suspiro. Já que nós recebemos esse presente, né, porque é um bônus para o ser humano, a gente tem que saber usar, ser feliz e ter muito prazer nessa vida. Ju, no relacionamento você acha que o sexo é quantos por cento? Mulher, eu não coloco porcentagem, não. Não. Eu não coloco porque, assim, essa coisa de estatística é um troço complicado. Mas não me diga que... Não, mas não de uma forma estatística, assim, porque eu brinco, porque eu falo assim, ó, num parâmetro, se eu fecho a minha cabeça assim e paro pra pensar, outro dia eu falei pro meu namorado assim, que eu acho que é uns 80%. Ele falou, nossa, 80% é muito! Então, algumas pessoas consideram 80%. Eu diria que assim, para você considerar um relacionamento bem sucedido, né, um relacionamento prazeroso, satisfatório, a vida sexual é fundamental. Eu coloco, é fundamental. Não, é 100% de um relacionamento, não. Não acho que é 100% de um relacionamento. Não dá pra ser, né? Mas não dá para acreditar que dá para viver um relacionamento prazeroso, um relacionamento feliz, sem um bom sexo, sem uma vida sexual satisfatória. Não dá para considerar isso. Então, vamos ajudar aí você que está em casa. Porque é o seguinte, sempre que a Ju vem aqui, a gente recebe um montão de pergunta e sempre fica um montão de pergunta para trás. Bota o nosso WhatsApp aí na tela, diretor, por favor, eu vou falando aqui, ó, 994672500. Gente, por que a gente não consegue decorar o número, meu Deus? 994672500, tá? E sempre, Ju, que você vem, a gente faz as perguntas e ainda fica um monte de pergunta para trás. Para você ter uma ideia, hoje eu tô com 2 páginas aqui de pergunta. Quando a gente divulga que você vem, é pergunta que não acaba mais. Ô, delícia, hoje assim que eu gosto. Aquele dia que você veio, nós falamos de... Acho que até por isso tem bastante pergunta, porque nós falamos, na verdade, de comportamento humano, né? Sim. Hoje nós vamos falar de sexo mesmo, né? Direto e reto. Direto e reto. Então vamos lá. Ó, a primeira pergunta. Qual que é a diferença entre o orgasmo clitoriano e o vaginal? E se é verdade que o segundo tende a ser mais forte? Então, há controvérsias nessa questão especificamente, e eu sempre considero o seguinte: o clitóris, tá? Ou clítoris, se preferir, é o órgão responsável pelo prazer feminino. É a única função desse órgão. Então, significa o quê? Se devidamente estimulado, ele vai proporcionar prazer a esta mulher. Eu fico sempre muito preocupada quando se querem rotular formas de prazer sexual, porque na minha percepção profissional e pessoal é o seguinte: te dá prazer, você tem o seu jeito particular de se estimular, de se excitar, tá bom,
tá ótimo. Não fique preocupado, é mais assim, é mais assado, é desse jeito. Você precisa descobrir qual é o seu jeito, qual é a sua forma de ter prazer numa relação sexual. Agora, é sabido que o clitóris é o órgão responsável pelo prazer feminino. Então, tem mulheres e muitos homens, infelizmente, que não sabem como tocar esse órgão. E, gente, uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Se a gente colocar 10 mulheres aqui e fizer a pergunta para elas como ela gosta de ser estimulada no clitóris, nós vamos ter 10 respostas diferentes, tá? Então, para cada mulher existe uma velocidade, uma intensidade, uma maneira de tocar. Então, é muito importante que você respeite a singularidade. Cada uma tem uma forma de se excitar, de se estimular, e o parceiro precisa ajudá-la, né, a identificar isso, mas a mulher precisa saber. Ela não pode ficar esperando que o seu parceiro descubra, ou saiba, ou já adivinhe. Não façam isso, meninas. É seu corpinho, é sua propriedade. Então você tem que explorar esse corpinho e saber como ele reage, como ele estimula. Até aí a gente entra até na história, né, Ju, que você tem no livro, de saber se estimular, de conhecer o próprio corpo e também de se comunicar com o parceiro, né? Fundamental. De falar, olha, Fundamental. se conhecendo, ela vai poder falar da forma que ela prefere. Então, eu recebo muitas mulheres no consultório, né, que chegam com queixa de inibição de desejo, de anorgasmia, que é a mulher que não consegue ter orgasmo numa relação sexual. E aí nós vamos investigando a sexualidade dessa mulher. Como foi o desenvolvimento, o que ela tem de prática sexual, o que ela tem de fantasia sexual. E numa boa parte a gente percebe que a mulher não sabe reconhecer as suas zonas erógenas. Eu pergunto para ela assim: quantas zonas erógenas no seu corpo você identifica? Né? Ela diz, pescoço, orelha, tal. Passa uns 4, 5 pontos. Aí eu pergunto para ela, quantos pontos erógenos você imagina que o nosso corpo tenha? Elas não sabem, tá? E nós temos mais de 100 pontos erógenos ao longo de todo o nosso corpinho. Agora, se você ficar esperando que o seu parceiro descubra, que o seu parceiro saiba como te tocar, eu não acho justo nem para ele e nem para você. Porque o corpo masculino funciona diferente do feminino. O homem, ele é mais genitalizado. Então, a mulher, por exemplo, se não tiver uma boa conversinha, um beijinho na boca gostoso, um toque, ela não vai se excitar na mesma velocidade que o homem. E o homem não. Se você tocar no pênis, automaticamente ele tem uma resposta. Ligou. É o botão de ligar. Exatamente. Ô, Ju, a gente estava falando dessa questão do clitóris, da vagina, e a mulher, muitas vezes, quando ela não tem um orgasmo vaginal, ela se sente diminuída, menos mulher, né? A gente tem uma pergunta aqui, ó, que ela diz assim, ó, não sei o que é ter um orgasmo vaginal, só consigo chegar ao clímax com a estimulação do clitóris. Isso é um problema para mim, pois gostaria muito de experimentar o orgasmo vaginal. Então, mulher, eu vou dizer uma coisa pra você. Olha a minha voz, tá uma beleza a minha voz hoje. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tem prazer na relação sexual, né? Seja o orgasmo clitoriano, que, a meu ver, é a forma de uma mulher ter orgasmo. E fica esperando, ou insatisfeita ou frustrada por não atingir dessa ou daquela forma, você está deixando de viver, aproveitar aquilo que você tem. Então, acho que esse é um grande problema no ser humano, né? O ser humano não valoriza, não reconhece aquilo que ele tem. Ele sempre fica buscando o que ele não tem. Entenda bem, você tem prazer sexual. A sua relação é satisfatória. Isso não é um problema, mas você pode criar um problema através desse tipo de pensamento. É, porque começa a se sentir mal, começa a se sentir... Então, é que nem o ponto será G. Que eu tenho problema, né? Então, é a mesma coisa o ponto G, né? Eu recebo casais que ficam lá vasculhando, tentando encontrar o dito cujo do ponto G. Meus amores... Então, de verdade? Pois é, existem também controvérsias. Há autores que comprovam a existência do ponto G e há alguns que questionam. Mas eu penso o seguinte... Acabei de dizer para vocês, nós temos mais de 100 pontos erógenos ao longo do nosso corpo. Por que, meu lindo, minha linda, que você vai ficar preocupado com um? É falou muito pobre, tudo, né? Falou tudo. Olha a imensidão de possibilidades que você tem. E você vai ficar encrencado com um? Ah, não, vamos explorar, né, gente? Tem muita coisa para aprender. Ju, olha que interessante isso aqui, ó. Sinto algo estranho depois de fazer amor. Parece que meu ouvido tapa. Devo procurar um médico ou essa reação é comum? Então, veja só. Eu já ouvi alguns casos assim, ó, de pessoa que acontece isso, ou que tem dor de cabeça, né, logo depois. O que é isso?
Então, veja, depois que você atinge o orgasmo, você tem toda uma transformação no seu corpo, né? Existe um estado de relaxamento muscular que promove reações das mais variadas. Isso também é muito individual, ok? Então, existem existem mulheres que têm uma reação emocional bastante intensa depois de um orgasmo. Existem pessoas, inclusive mulheres, isso não é só com os homens, que tem uma sonolência bastante acentuada após um orgasmo. Existem pessoas que querem conversar, que querem falar depois de um orgasmo. Então, o que é importante você pensar é o seguinte: te incomoda? Né? É alguma coisa que traz algum tipo de prejuízo? Aí sim você tem que ir atrás, você tem que investigar. Como você falou, dor de cabeça após o orgasmo, então vale a pena dar uma investigada. Mas do contrário, não, relaxe e seja feliz. Ó, essa aqui eu achei, essa aqui eu achei que precisa. Eu desmaio após o clímax, mas acordo depois de algum tempo. Então fico falando coisas sem sentido. Será que eu tenho algum problema sério, amiga? Eu acho. Então, né? Não, aí você tem que investigar principalmente a questão psicológica, a questão emocional, né? Porque, veja, o seu parceiro não vai saber lidar com essa situação. Então, você tem um desmaio após o orgasmo, como é que o sujeito fica? Apavorado, né? Lógico. Imagine, morreu, o que aconteceu? Né? E você acorda e fica falando coisas, como você está dizendo, sem sentido. Então, isso vale a pena dar uma investigada, principalmente no quesito psicológico, emocional e neurológico, tá? Mas me parece, tem uma característica mais emocional. Mas vale a pena, eu acho que a gente tem que fazer sempre assim, ó. Nós olhamos a parte orgânica, a parte física, para ver se está em ordem. Se a nossa resposta orgânica estiver ok, com certeza nós temos um distúrbio emocional e a gente tem que buscar ajuda da mesma forma. Porque muitas pessoas falam o seguinte: não, eu fui ao médico e ele disse que eu estou bem, que eu não tenho nada. Não, pera lá, se você tem as reações, então você pode não ter nada físico, mas psicológico pode ter e tem que investigar. É verdade. Essa aqui é bem comum, ó. Meu namorado costuma ficar excitado quando está dormindo. Algumas vezes até fazemos amor e ele não se lembra disso quando acorda. Ou acorda quase ejaculando. Isso é normal? Então, é importante que vocês entendam como funciona o corpo masculino. O homem, ele tem 4 maneiras, ele tem 4 formas de ejacular, né? Então, através da relação sexual, através da poluição noturna. O que é poluição noturna? O homem está dormindo e ele pode ter um sonho erótico, enfim, ele pode se estimular dormindo, ter uma ereção e ter uma ejaculação dormindo, e ele não se lembra, tá? Ele tem através da masturbação também, ou o corpo reabsorve. Então, é natural que o homem tenha ereções noturnas. Da madrugada para amanhã, o homem tem um aumento do hormônio chamado testosterona. E é por isso que muitas vezes se acorda com ereção. Muitos acham que é aquela ereção de xixi, porque está com vontade de fazer xixi. Mas muitas vezes é por conta do aumento do hormônio. Agora, é mais comum, Rê, na fase do homem jovem, né? Essa coisa de poluição noturna, isso é mais comum na fase jovem. Conforme vai passando o tempo, vai diminuindo a frequência dessas situações, ok? Mas se acontecer, é normal, não tem absolutamente nenhum problema. Os homens gostam, eu tenho um paciente em particular que ele fala assim: o meu sonho é que a minha mulher me acorde no meio da noite pra gente namorar. Né? Agora, eu pergunto para as mulheres, quantas têm a disposição de acordar 2, 3 horas da manhã para namorar? Né? Depois de relacionamento fixo, porque no começo, a disposição feminina é uma coisa fantástica. Né? O que a mulher faz para conquistar é uma coisa impressionante. Né? Aí o sujeito ganha, né? Tipo assim, nossa, é a mulher dos meus sonhos. Aquela propaganda. Aí o relacionamento cria uma rotina, né? Ele começa a ter tempo e tudo muda. Então, é uma coisa para se observar. Tem que se observar muitíssimo. Olha, essa daqui eu vou falar. É uma pergunta que tenho certeza que muita mulher se pergunta. E a Ju vai responder pra gente, ó. Minha amiga jura... Gente, não é amiga minha não, tá? Pergunta aqui na internet. Minhas amigas vão me matar, ela tá me expondo lá. Minha amiga jura que ejacula, mas acho isso tão estranho. Uma mulher pode ejacular igual ao homem? Já vi muitos vídeos na internet sobre isso e achei falso. Então, veja só, essa é uma questão bastante comum, né, e muito frequente.
a mulher, ela tem uma variação do nível de lubrificação. Então, tem mulher que tem uma lubrificação pequena e tem mulher que literalmente escorre pelas pernas. Agora, no momento do orgasmo, algumas mulheres têm sim jatos, né? No momento do orgasmo, jatos que se assemelham não à ejaculação masculina, tá, gente? Porque a composição da ejaculação masculina não tem nada a ver com a mulher. Mas pode acontecer sim da mulher, no momento do orgasmo, ela ter jatos. É uma coisa que a gente vê não só em filmes pornôs, mas eu já ouvi relatos de pacientes minhas, mas não é o mais comum. O que acontece com as pessoas quando a gente fala de uma situação? Quem não tem, acha que tem problema, tá? Tipo assim, a fulana, no momento do orgasmo, tem esse jato. Eu não tenho, então eu tenho problema? Não. Cada pessoa tem uma forma única, exclusiva, particular do organismo responder ao nível de excitação, ao orgasmo, enfim. Se você tem desejo, se excita e consegue ter orgasmo, fique em paz, não tem nenhum problema. E tem mulher que tem, eu já vi reportagens, que tem mulher que tem e fica extremamente incomodada, né? Tem vergonha. Isso. A mulher fica constrangida porque dependendo da quantidade do líquido, ela molha, assim, o lençol, o lugar que ela está. E tem muitos homens que talvez por nunca ter vivido uma experiência como essa, também não sabem lidar com aquilo. Algumas pessoas... não é comum, né? Não é o mais comum. E algumas pessoas confundem com urina. Acham que é xixi, mas não é, porque não tem a cor, não tem a composição, não tem o cheiro de urina, tá? Então, é interessante que você possa ler a respeito, se inteirar, e é uma resposta natural do seu organismo. Não tem por que se envergonhar. Eu sempre digo, as pessoas ficam criando padrões. Então, a sua vagina tem que ter formato tal, porque tanta gente faz cirurgia de vagina de pequenos e grandes lábios, porque tem vergonha do genital. Geralmente, a mulher que tem o pequeno lábio um pouco mais maior proeminente, tem vergonha, né? Então, mas por quê? Porque fica presa essa coisa de padrão, né? É como cirurgia plástica. As pessoas acham que tem que ser assim, ou tem que ser assado para ser aceito. Não. Você é o que é e você precisa aprender a respeitar aquilo que você é, a sua singularidade. Agora, se for uma coisa que te faça sofrer, alguma coisa que afete a sua autoestima. Né? Porque eu já vi casos de mulher que tem que reclama, e machuca, isso, né? que na relação sexual machuca, aí sim tem indicação. Agora, só por estética é importante você avaliar com cuidado, né? Porque você acaba padronizando. Então você acha que você tem que ter a vagina dessa forma, a cintura daquela forma, o peito daquele jeito, e você perde a sua essência, você perde a sua singularidade. É igual, né? Graças a Deus, né? Ju do céu, daqui a pouco tá acabando nosso tempo, tem tanta pergunta aqui ainda que eu tô olhando e perguntando aqui o que eu vou fazer. Mas vamos voltar no que eu tinha falado antes do intervalo, que é o seguinte, ó, a pessoa perguntou, eu só consigo me excitar imaginando situações eróticas. Mesmo achando meu namorado atraente, eu não me concentro propriamente nele. Penso em filmes, fotos, contos. Posso ter algum tipo de desvio? Tem muita gente que tem esse tipo, que se excita somente dessa forma. Isso é um problema? Não, é apenas uma forma de se excitar. O que passa a ser problema quando é a única forma de se excitar. Então, o que a gente precisa entender é assim, existem variadas possibilidades de estímulo. Então, você pode ter estímulo visual, você pode ter estímulo pela leitura de um romance erótico, você pode ter por um filme, você pode ter por imaginação. Existem inúmeras maneiras, né? É legal quando você sabe usar esses recursos e isso acaba te favorecendo na excitação. Isso que ela relata, né? Eu estou supondo que é uma mulher, né? Porque a mulher tem mais essa necessidade de criar cenas, de montar um roteiro, né? Porque a mulher, a fantasia da mulher é mais rebuscada, ela é uma coisa assim, maior, né? O homem ele é mais objetivo, mais direto para se excitar, para se estimular. Sempre estou dizendo em linhas gerais, toda regra tem sua exceção, ok? Então você imagina cenas, outras pessoas, isso é perfeitamente normal e comum. O que me chama um pouquinho a atenção na questão dela é que ela diz que embora ache o namorado atraente, não consegue se excitar com ele. Então, aí me chama um pouquinho a atenção, porque veja só, ele é o que você tem à sua disposição, à mão. Então, se você não consegue se estimular com ele e com todas essas outras possibilidades, então vale a pena prestar um pouquinho de atenção. Como é que está essa relação do casal?
Será que ele te excita, ele te estimula da forma como você gostaria? Existe algum tipo de bloqueio nessa relação? Né? Então, vale uma atençãozinha especial, porque veja, se você o acha atraente, naturalmente seria para você se excitar com ele. E pra mulher, né, Ju, não é só a gente não é muito visual. Por exemplo, o homem é lindo, é gostosão, né, maravilhoso, não sei o quê. Mas a gente não se leva só por isso. E por que eu tô te falando isso? Por experiência própria, claro, porque no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, o homem pode ser lindo. Se ele abrir a boca e falar besteira, acabou ali na hora pra mim. O tesão já vai pro... Já vai, entendeu? E aqui, ó, eu tava lendo aqui, então eu já vou até pular aqui pra essas questões. Ó, quer ver, por exemplo, deixa eu ver aqui onde eu vi, ó. Meu marido é uma ótima pessoa, mas extremamente folgado. Suja, não lava, bagunça e não arruma. Sei que isso é um reflexo dos paparicos da mãe dele, mas não concordo. Como convencê-lo a cooperar? Já conversei com ele umas 300 vezes e isso acaba desestimulando. Então, ó, esse é um ponto bastante interessante. Deixa eu só chamar a atenção, né, que você falou assim, o homem é bonito, gostosão. Então, assim, é interessante como as pessoas têm a dificuldade, né, de expressar naturalmente a sua impressão a respeito do tesão, do desejo. É gostoso, uai, daí, né? Gostoso, ok? Então, beleza. Agora, nessa situação, o relacionamento, quando ele entra numa convivência, né, de mais tempo, mais duradouro, você vai percebendo como a outra pessoa funciona e o que ela traz na formação dela, na educação dela. Responsabilizar a mãe nessa altura do campeonato não vai resolver o problema. Você precisa estabelecer com o seu parceiro, com o seu marido, um novo formato, uma nova maneira de funcionar. Eu sempre digo assim, no começo do relacionamento a gente pode acostumar mal a parceria por conta daquilo. A gente quer conquistar, a gente quer seduzir e a gente acaba mostrando o nosso melhor, favorecendo a parceria e depois a gente se desagrada com isso. Então, hoje, para quem vive na sociedade atual, todo mundo trabalha, todo mundo fica cansado, então todo mundo tem que ajudar todo mundo. Né? Marido folgado, esposa folgada, não faz uma relação saudável. Então, é necessário estabelecer na rotina doméstica os afazeres de um e de outro. Tenta negociar com ele, né? Mas assim, aqui no caso, ela falou assim, já conversei com ele umas 300 vezes. Talvez ela esteja falando da forma errada. Exato. Não só a forma errada, mas entenda bem. Se você já falou 300 vezes, ele já não confia mais naquilo que você está dizendo, tá? Porque ele deve estar... por aqui e sai por aqui, né? Está considerando que você não vai fazer absolutamente nada. Então, na verdade, o comportamento dele também é condicionado pelo seu blefe. Você blefa, mas nada acontece. Então, precisa ser mais efetiva, né? Existe a questão... Se ambos quiserem manter o relacionamento, é necessário negociar. Mas ficar falando. E muitas vezes nós mulheres gostamos, né? De falar e repetir as mesmas coisas. E isso para o parceiro é exatamente como você falou. Entra aqui e sai por aqui. Então tem que ser mais objetiva, mais direta. E mais séria, mais firme, né? Mais firme. E estabelecer, eu acho que assim... Divisão de tarefas é fundamental nos casamentos, nos relacionamentos de hoje em dia, né? Então você precisa estabelecer isso e colocar de uma forma que você não vai aceitar fazer tudo sozinha. Primeiro porque não é justo, né? E segundo que o seu tesão por ele, se você apontar esse detalhe, que o seu tesão por ele cai demais porque ele não te ajuda, eu acho que isso vai ser um incentivo. O homem tem que entender que nós mulheres, acho que uma porcentagem, já venha comer porcentagem, do nosso tesão, como disse aqui, Ju, que eu tenho que falar assim, nosso tesão está envolvido tantas outras coisas. Muitas outras coisas. Está envolvido segurança, está envolvido um monte, quer ver, ó, mais um exemplo aqui pra gente encerrar, Ju, que nosso tempo está acabando. Eu adoro falar com a Ju. Já que a gente entrou nessa questão de que outras coisas têm que estar envolvidas para que a mulher tenha esse tesão. Meu namorado definitivamente não sabe lidar com o dinheiro. Torra tudo que ganha. Agora ele quer casar comigo, mas eu estou com medo de não prosperar ao lado dele. Devo falar isso pra ele? Sei que vou magoá-lo. Entra o que você acabou de falar. Que a pessoa não quer magoar, a pessoa não quer falar. Aí depois, minha amiga, se você não falar agora, e se você casar com ele? Como é que você vai fazer depois? E aí você está falando de um problema sério, né? Um problema bastante sério e um problema que destrói relacionamentos. O nosso tesão passa diretamente pela nossa admiração pelo parceiro.
tá? Eu acho que tanto homens quanto mulheres precisam entender isso. Nós não somos só a questão sexual, de atração física, não. A gente gosta de homem que dê atenção, a gente gosta de homem que respeite, a gente gosta de homem que valorize, a gente gosta de homem que elogie e a gente gosta de homem que saiba lidar com as contas, né, gente? Como é que você vai manter um relacionamento duradouro, fixo, se não pode, uma das partes, pode ser ele, pode ser você, não sabe lidar com conta, não sabe lidar com números, não sabe lidar com dinheiro. Problemas financeiros é um dos fatores mais graves de ruptura de relacionamento, tá? Então, tem que falar. Tem que falar e já tem que estabelecer isso agora, tá? Porque depois que casar, essa é uma ideia que as pessoas têm. Gente, ninguém muda porque casou. Ninguém se transforma depois do casamento. Você só vai ter aquela pessoa com as características que são dela, um pouco mais acentuadas porque você convive diariamente. E problema financeiro é um problema sério e você não pode deixar passar. Ai, gente, eu tenho que encerrar com a Ju aqui, mas logo ela volta, pode ter certeza. Pode continuar mandando suas perguntas, que a gente guarda tudo. E quando a Ju voltar, a gente continua e a gente faz a tua pergunta também. Ju, obrigada, viu, mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês, né? Eu gosto demais de falar do tema. Eu sou apaixonada pela minha profissão. E eu queria só avisar vocês que o livro, o livro, aqui em Americana e Santa Bárbara, ele tem na Livraria Nobel. Legal. Porque nos outros, tipo assim, as outras livrarias, Saraiva, Cultura, Companhia das Letras, você só vai encontrar pelo site, você tem que encomendar. Agora, o livro físico, se você quiser, assim, de imediato, tem na Nobel do Tivoli Shopping. Legal. Tá bom? Ju, passa o seu contato pra gente. Então, meus amores, eu faço uma live toda segunda-feira, às 20h30, dando espaço para vocês tirarem as suas dúvidas, fazerem as suas perguntas. Então, toda segunda-feira, às 20h30. Mas eu tenho uma fanpage, tá? Eu tenho um blog, falapraju.com.br, e eu tenho uma página profissional. Se você colocar na internet Jussânia Oliveira, você vai achar todos os meus contatos e fique à vontade para falar comigo. Obrigada, Ju. Beijo. Sucesso.